Bem-vindos ao nosso mergulho de hoje. Vamos direto ao ponto, né? Desvendar a organização política e jurídica do Brasil. A gente vai usar como guia um material sobre os fundamentos da nossa Constituição, a de 88. A missão aqui é entender como o Estado brasileiro se estrutura e, claro, como é que a gente chegou até aqui. O ponto de partida, acho que essencial, é o artigo 1º da Constituição. Ele que definiu o Brasil como Estado democrático de direito, uma república federativa. Isso. Aquela união que não se dissolve, né? De estados, municípios e Distrito Federal. Exatamente. E tem os fundamentos que sustentam tudo: soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Mas o que realmente chama a atenção para mim é o parágrafo único. Todo o poder emana do povo. Parece tão direto, mas tem mais coisa aí, né? Ah, tem, com certeza. Essa frase não é só tipo uma declaração bonita no papel. Grandes juristas, o pessoal da doutrina, como José Afonso da Silva, Alexandre de Moraes, eles sempre ressaltam que isso coloca a pessoa, a dignidade dela, no centro de tudo. Mas, por outro lado, é um desafio constante, né? Como fazer esse poder realmente emanar do povo num país como o nosso, tão grande, tão desigual? É uma tensão que está sempre lá na interpretação. Uma tensão. É interessante isso. E o STF, o Supremo, vive lidando com isso quando vai proteger as garantias fundamentais. É algo que eles reafirmam direto. Entendi. Bom, para a gente entender a estrutura de hoje, vamos fazer uma viagem rápida no tempo. O material organiza isso em 4 eixos, né? Forma de Estado, forma de governo. Sistema e regime. Isso. Começando pela forma de Estado, quer dizer, como o território se organiza, né? O Brasil nem sempre foi essa federação que a gente conhece hoje. Não mesmo. Até a proclamação da República, ali em 1889, e a Constituição de 1891, o Brasil era um Estado unitário. O poder era bem centralizado lá no Rio de Janeiro na época. Ah, centralizado. Isso. A mudança para a federação foi justamente para distribuir mais o poder entre a União, os estados, os municípios. Uma confederação que seria uma união mais solta, tipo de países independentes, isso nunca rolou por aqui. Certo, o poder foi descentralizado no território. E sobre quem comanda? Aí a gente entra na forma de governo, né? Saímos de uma monarquia. Exato. Onde o poder era passado de pai para filho, né? Hereditário, vitalício, e tinha aquela ideia de que o monarca não errava, era irresponsável politicamente. O famoso "o rei não erra". Pois é. Aí veio a República, e com ela a ideia de escolher os representantes pelo voto, com mandatos que têm um tempo para acabar. E, fundamental, a responsabilidade de quem governa perante a lei e o povo. Isso, assim, foi um passo enorme para a participação popular. E tem até a decisão do STF sobre isso, né? Tem sim. A súmula vinculante 18 que você mencionou. Ela é importante porque impede que parentes de políticos usem o cargo para se eleger logo em seguida, sabe? Para evitar aquelas dinastias familiares no poder, reforçando o espírito republicano. Entendi a mudança para a República. Agora, como esse governo opera no dia a dia? Aí é o sistema de governo. O que predomina hoje é o presidencialismo, certo? Sim, essa é a regra geral desde que viramos república. O presidente acumula as funções de chefe de Estado, que representa o país, e chefe de governo, que administra a máquina pública. Mas a gente já teve um pezinho no parlamentarismo. Já tivemos umas experiências bem curtas. Uma lá no Segundo Império, meio diferente do modelo clássico, e outra bem rápida, entre 61 e 63, durante a crise que levou à renúncia do Jânio Quadros. Ah, lembro dessa fase. No parlamentarismo, você tem o chefe de Estado, um presidente ou monarca, e o chefe de governo, o primeiro-ministro, separados, e o governo depende da confiança do parlamento. E aquele papo de semipresidencialismo que mistura os dois, volta e meia alguém fala nisso. É verdade, o debate aparece. O material até cita a tentativa do Michel Temer. Mas assim, na prática, nunca foi implementado no Brasil. Continuamos no presidencialismo. E dentro do nosso presidencialismo, o material fala muito do tal presidencialismo de coalizão. O que é isso na prática? Olha, é uma característica bem marcante nossa. Significa que, como o sistema partidário é muito fragmentado, o presidente, para conseguir aprovar leis e governar, quase sempre precisa formar alianças com vários partidos no Congresso. Negociando apoio. Exato.
Muitas vezes, essa negociação envolve a distribuição de cargos no governo, ministérios, estatais. É um jeito de construir uma base de apoio. Mas isso gera debate, imagino. Com certeza. Os analistas apontam que isso pode gerar problemas de governabilidade, às vezes leva a trocas de favores, dificulta reformas. É um arranjo complexo, que busca governabilidade, mas tem seus custos e controvérsias. Faz sentido. Bom, e o último eixo, o regime de governo? Esse fala da relação entre quem governa e quem é governado, né? Principalmente sobre liberdades. A maior parte do tempo sobre um regime democrático, mas tivemos períodos bem sombrios, autoritários. Como a ditadura militar, né? Sim, de 1964 a 1985. Foi um período de restrição de liberdades, direitos políticos suspensos. A Constituição de 88 é justamente a resposta a isso. Ela marca o retorno e o fortalecimento da democracia, colocando os direitos fundamentais em primeiro plano. E para garantir que essa democracia e outros pilares não sejam destruídos, a própria Constituição criou umas travas de segurança, né? As famosas cláusulas pétreas. Exatamente. Pensa nelas como o coração da Constituição. Aquilo que não pode ser mudado nem por emenda. Estão lá no artigo 60. E o que elas protegem? São 4 coisas essenciais. A forma federativa de Estado, ou seja, a descentralização do poder, o voto direto, secreto, universal e periódico, que é a base da nossa escolha, a separação dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, funcionando como freios e contrapesos, e os direitos e garantias individuais. Muitos juristas até dizem que os princípios fundamentais, lá do começo da Constituição, como o artigo 1º que a gente falou, também são cláusulas pétreas, mesmo que não estejam listados explicitamente no artigo 60. São implícitas. Entendi. São a garantia da estabilidade. São a espinha dorsal, sim. E o STF interpreta essas cláusulas com muito rigor para proteger mesmo a nossa democracia. Então, para a gente amarrar tudo, hoje o Brasil é uma federação, Forma de Estado. uma república, Forma de governo. com sistema presidencialista Sistema de governo. e um regime democrático. Regime de governo. Perfeito. E as diferenças principais para lembrar, república versus monarquia? República é eletiva, mandato tem prazo, tem responsabilidade. Monarquia é hereditária, vitalícia e, em tese, irresponsável. E presidencialismo versus parlamentarismo? Presidencialismo tem um chefe só por executivo, com separação mais rígida dos poderes. Parlamentarismo tem chefia dupla, Estado e governo, e uma colaboração maior, uma dependência entre governo e parlamento. Ufa, foi assim uma passada rápida, mas bem completa pela arquitetura constitucional do Brasil, né? Vimos os fundamentos, a evolução histórica, as idas e vindas e as proteções do sistema. Sim, foi um bom panorama. E talvez assim, para a gente pensar um pouco mais, fica a reflexão. Como toda essa estrutura, esses princípios que estão lá, firmes na letra da lei, como eles continuam sendo interpretados e aplicados no dia a dia, especialmente pelos tribunais, né, que vão moldando o direito constitucional conforme os novos desafios aparecem, mostrando que ele não é algo parado no tempo, está sempre vivo, sempre em construção, sabe?